A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 442 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo, da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Este é o tabernáculo da verdade. Assim é a cultura racional, aonde toda a humanidade vai conhecer as causas de todos os feitos que existem na matéria. Que antes das causas o que era? Habitantes do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos, para ver o que eram. Antes de serem deformados nessa transformação racional. E por isso, quem tem cultura racional está acima dos pensadores. De quem não sabe o porquê que vive, que está vivendo por ver os demais viverem, está acima de todos e de tudo. É um verdadeiro sábio que discrimina as coisas com base e com lógica, da verdadeira definição certa de tudo que existe, para ver que é o sábio dos sábios. Porque o pensador não sabe nada. Porque ele vive desconhecido de si mesmo. Pensa que sabe, não sabe o porquê pensa. Porque se soubesse quem é o pensamento, não pensava. Porque o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. Agora o raciocínio, como é o dono da vida, não deixa a pessoa fazer a viagem para ver que o pensador pensa que sabe muito e não sabe nada. Porque o pensador não sabe dizer o porquê que ele assim é e o porquê que todos assim são. Não sabe dizer de onde são e de onde vieram e para onde vão. E para onde irão? Para onde irão? Para as classes inferiores, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmo. Se o pensamento fosse certo, não existiria desacertos na vida dos pensadores. E há milhões de milênios que todos vêm pensando, imaginando e nunca conseguiram acertar, e por isso está aí essas infinidade de desacertos no mundo inteiro, por os pensadores viverem desconhecidos de si mesmos. Parece que sabem muito e não sabem nada. Todos iludidos e traídos pelas aparências. As aparências iludiam essas infinidades de pensadores desse mundo. E por isso, por todos viverem de aparências, essa é a causa do sofrimento se multiplicar e triplicar. Hoje todos que passaram a se conhecer se sentem felicíssimos porque sabem o porquê que todos assim são. Sabem o porquê das transformações naturais da natureza. Sabem de onde vieram, sabem para onde vão. E sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para as classes inferiores. Sabem quem são. Sabem de onde são. Que são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Sabem a causa dessa deformação, sabem quem são. E o mais importante é saber de onde são. São de onde? Do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. E agora, para voltar a ser o que era, tem que desmaterializar a cultura racional, que é essa energia aí de cima, que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional,
Está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com os seus corpos de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. E assim é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é na planície racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E a fase do pensamento terminou há 51 anos passados, e os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está aí esse grande desequilíbrio dos pensadores, moral, físico e financeiro, que é a falência moral, física e financeira. Esses desentendimentos dos pensadores moral, físico e financeiro, que está se passando no mundo inteiro, essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro, e essa infinidade de doenças novas destruindo os pensadores, porque terminou a sua fase e perderam o direito de viver. E essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Hoje todos que passaram a se conhecer tiraram a sorte maior do mundo, que é o saber como voltar para o seu estado natural, em saber que a matéria está no seu fim, em saber que não são mais mortais, porque conhecem o seu verdadeiro estado natural e sabem como voltar para ele. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos já passaram a se conhecer. A volta de todos está garantida pela cultura da desmaterialização da energia, que é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Essa energia, depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é no mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Hoje, mundialmente, todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está suportando mais a vida aí do chão, que cada vez fica mais preta. Cada vez fica mais complicada a vida do pensador. E por não haver efeito sem causa, a causa é a fase do pensamento que terminou há 51 anos passados, que os pensadores entraram nesse grande desequilíbrio que está fazendo com que o sofrimento triplique, aumentando cada dia mais, e a causa é uma só. A fase do pensamento terminou. Essa aqui é a causa dessa infinidade de males que está destruindo os pensadores. Agora, os que já passaram a se conhecer têm com quem contar e aonde se agarrar. Mas os pensadores que não têm estão sendo destruídos porque perderam o direito de viver. E por isso o mal se multiplica cada vez mais. E por isso ninguém tem paz, ninguém tem sossego. Ninguém tem garantias, porque está a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Para ver que ninguém tem mais garantias. Aparentemente parece que todos têm garantias, mas o que se vê é que ninguém tem garantias. Por isso está aí, salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer, esses têm garantias porque estão amparados pela natureza, estão orientados pela natureza, são guiados pela natureza, são guardados pela natureza. Esses têm garantias porque têm com quem contar e onde se agarrar. E mesmo estão ligados ao verdadeiro Deus por estar ligado à natureza. E o verdadeiro Deus, que é o raciocínio superior a todos os raciocínios, tem poderes para guardar todos os seus filhos. E por isso Deus está em todo lugar, como estão vendo aí essa infinidade de curas por todos os lugares, porque Deus está em todo lugar. O que é incurável para a medicina, para Deus é curável. Como aí todos têm infinidade de provas, essas infinidade de curas que têm sido feitas. Hoje todos que já passaram a se conhecer não ignoram isso, dizendo: para Deus, para o verdadeiro Deus, não há nada impossível, tudo é possível.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim a matéria chegou ao seu fim. Até que enfim passamos a saber que não somos mais mortais, porque sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, porque sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer e de onde somos. Somos de onde? Habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. E agora todos sabendo como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Isso é o que é mais importante da vida de todos, o se conhecer. Porque quem vive desconhecido de si mesmo, pensando, imaginando, ligado nessas duas energias do chão, essas duas energias de transformação, se transforma para a categoria de animal irracional, porque já está vivendo como bicho racional e por isso uns contra os outros, e monstruosamente matando uns aos outros, porque já foram monstros. E aí está o mal hereditário. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Quem passou a se conhecer está com tudo de bom, de lindo, de belo e de sublime. Quem passou a se conhecer está acima dos pensadores, muita coisa, porque passou a se conhecer. Está acima de qualquer pensador, porque sabe como voltar para o seu verdadeiro estado natural, como é esse aí de matéria, como os pensadores assim pensavam que a vida resumia-se nisso, nascer, sofrer e morrer. Esta é a conjuntura que os pensadores faziam da vida. E por isso a vida para os pensadores não valia nada, não tinha valor, e por isso se destruíam como feras bravias. Hoje passaram a se conhecer e estão raciocinando. A mentalidade do raciocínio é outra. Porque a mentalidade do raciocínio é a paz, é o amor, é a fraternidade, é a concórdia entre todos. Sem concórdia ninguém pode viver. Porque na discórdia está a pura lapidação, está o puro sofrimento, está o puro tormento e todos os males da vida. É o desequilíbrio da vida. A discórdia mantém todos desequilibrados, porque essa é a lapidação dessas duas máquinas de lapidação. Todos sentem que é tempo do grande desequilíbrio da humanidade. E por isso está essa infinidade de guerras, essa infinidade de desastres, essa infinidade de males naturais da natureza, destruindo os pensadores. E qual é a causa? Porque não há efeito sem causa. A fase do pensamento que terminou há 51 anos passados. Há 51 anos passados, vêm todos agonizando, vêm todos agoniados, vêm todos desequilibrados, porque há 51 anos passados acabou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza houve esse grande desequilíbrio, esse grande desajuste entre a humanidade. Desajuste esse que ninguém estava aguentando mais, a vida da matéria já estava se tornando insuportável. E quem vivia desconhecido de si mesmo, mantinha os mistérios e os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Era uma vida mesmo enxofrosa, todos martirizados, sem recompensa nenhuma, por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destroem. Pensando, imaginando, está ligado nessas duas energias do chão, nessas duas energias de transformação que se transformam para a categoria de bicho irracional, como já está vivendo como bicho uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Assim vive a bicharada do chão. Hoje é que passaram a se conhecer e dizem uns para os outros, já passamos por tudo quanto é lapidação. Estamos cansados de sermos lapidados por essas duas máquinas do chão que não dá sossego nem paz a ninguém. E sim somente desassossego e sustos de quando em quando, e medo de viver no meio dessa bicharada toda.
Hoje todos que passaram a se conhecer, ninguém tem mais medo de viver, porque passou a se conhecer. Sabendo quem são, sabendo de onde são, sabendo de onde vieram e para onde vão, e sabendo para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Para as classes inferiores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim a matéria chegou ao seu fim. Até que enfim deixamos de sermos mortais, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque o se conhecer é a coisa mais importante da vida. Porque todos que passaram a se conhecer sabem como voltar para a vida eterna. E quem vive desconhecido de si mesmo não sabe nada. Por quê? Porque está aí mantendo os males naturais da natureza como se a vida fosse essa mesma. Por estarmos às vezes fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, fanatizados por essas infinidades de filosofias, fanatizados por seitas, doutrinas e religiões. Todo fanático é limitado. Se limita somente a conhecer aquilo que lhe parece ser verdade. Parece por quê? Porque vivem no mundo das aparências. Tudo parece que é o que não é. Porque os feitos do pensamento não foram feitos para acertar. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando, imaginando e nunca conseguiram acertar. Pelo contrário, os desacertos se multiplicam cada vez mais, os desacertos se triplicam cada vez mais, e a humanidade sem conhecer a causa, porque não há efeito sem causa. Pena que faz pena nesse paraíso de sofrimento e de amarguras, onde todos desconhecem as transformações. Pensam na morte, pensando que vão ficar só. Se a natureza é de transformações, como é que pensa em descansar? Morreu, acabou-se? A natureza não é assim, a natureza é de transformações. Tudo se transforma, nada se cria, nada se perde. E ligado nessa duas energias do chão, se transformam para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformação, por já viverem como bichos, uns contra os outros e matando uns aos outros. É por isso que muitos têm medo de morrer, porque não sabem o que vão ser em outra vida, e outros pensando que a morte é um descanso. Quando eu morrer, eu vou descansar, com a maior ingenuidade, porque desconhece que a natureza é de transformações. Então acha que morreu, acabou a vida, descansou, parou de penar, parou de sofrer, parou de viver sugestionado pela matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer são verdadeiros sábios, têm respostas para tudo. São verdadeiros sábios dos sábios porque é um estudante de cultura racional. Conhecem as causas dessas 7 partes do porquê todos assim são, conhecem o antes de ser. Então um verdadeiro sábio sabe que antes de ser como são eram corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. Então todo estudante de cultura racional, considerado um sábio dos sábios, porque no pensamento nunca existiu sábio. Pareciam serem sábios muitos pensadores, mas somente pareciam. Agora sábios são todos que conhecem o verdadeiro antes de ser mundo, o que era, antes de ser esse mundo de matéria, o que era. Antes dessa transformação e deformação racional, o que eram? Eram corpos de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza. Quem conhece o antes de tudo assim ser o que era, é um verdadeiro sábio, tem recursos para tudo, tem respostas convincentes para todos os pensadores. Hoje todos que passaram já a se conhecer estão maravilhados com esses esclarecimentos tão elevados, porque são esclarecimentos que têm base, têm lógica, têm provas e comprovações.
para ver que, para falar em cultura racional, é preciso estar preparado para não deixar passar nada em branco. Porque quem é racional tem respostas para tudo. Porque é um estudioso da cultura mais elevada do mundo, a cultura do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, o que me interessa agora é o tratamento de minha saúde para eu atingir o limite de minha existência, para atingir o prolongamento dos anos de vida. E por isso estou fazendo o tratamento das ervas e a flora marinha, porque eu quero assistir a concórdia brilhar, eu quero assistir todos transitando pelo espaço. E por isso não deixo de tomar o meu chazinho, que estou me dando muito bem. Eu não deixo de cozinhar a cabeça de peixe, que tem muito fósforo e é completa em vitaminas. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Hoje somos tudo da vida, porque passamos a nos conhecer. Sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos. Sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos e sabemos de onde somos. E sabemos de onde viemos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iríamos para onde? Iríamos parar nas classes inferiores por estarmos ligados a essas duas energias do chão, essas duas energias em transformações. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 443 do Histórico.